A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, o que você vai ouvir agora aqui são um relato forte, triste e que revela como os anciões da congregação cristã no Brasil são homens completamente despreparados. Se você precisar deles, você vai ficar em sofrimento, como você vai ouvir agora aqui. Uma mãe que sofreu por anos com uma filha, né, que estava ali, um espírito incomodando ela, né, parecia que ela estava possuída por um espírito, endemoniada, e os homens sequer tinham coragem de pedir oração por aquela moça. Antes, né, agarrando e muitas das vezes machucando a moça para segurar a moça, e quando não, as pessoas rejeitando, olhando feio, dizendo cobre com o teu sangue, como quem queria dizer vai embora daqui. Uma mãe com uma filha precisando de socorro e de ajuda. Não conseguiu. Essa mãe mandou uma carta para o Braz. Essa carta foi lida no Braz. Muito provavelmente ela foi lida no Braz. É um testemunho forte. Eu chorei ouvindo esse testemunho. E eu não estou exagerando, certo? E eu vou colocar aqui para vocês ouvirem agora. O áudio é um pouco longo, mas vale a pena você ouvir tudo. Lembre-se que é uma irmã da CCB quem está fazendo esse áudio, ok? É uma pessoa que congrega e que foi criada e tem as suas crenças todas na base da congregação cristã no Brasil, ok? Testemunho é forte, rapaz, mas é revelador e é libertador, para você saber como os homens da congregação, o ministério dentro da congregação cristã no Brasil são homens completamente desprovidos de dons espirituais para ajudar a libertar o povo de sofrimento, né? Como ela questionou, pessoas que estão enfermas no hospital, vocês pedem oração, mas para uma pessoa que está tomada por espírito, vocês tinham vergonha de pedir oração? Será que era isso? E a incapacidade de vocês de resolver o problema? Lamentável. A própria mãe está falando no áudio. Ela pegou a carta que ela mandou para o Braz, isso foi lá em 2017, ela está lendo a carta para vocês ouvirem, ok? Segue aí, ouça, vale muito a pena ouvir para você e eu aprendermos. Muitas das vezes a gente acaba aprendendo com o sofrimento das outras pessoas. Fica aí, Deus abençoe a irmã Edileuza, que Deus te dê força. Sua filha hoje está bem, graças a Deus, né? Está casada, parece que está morando em São Paulo, não é isso? Mas ela está bem hoje, graças a Deus. Eu vou rodar aqui o áudio e vocês vão ver aqui a imagem delas também, né? A imagem delas, presta atenção no áudio. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Dia 27/2/2017. Aos anciães da Congregação Cristã no Brasil. Braz, São Paulo. Brasil. A paz de Deus. Irmãos, venho por meio desta relatar uma situação vivida. Vou começar falando um pouco da minha trajetória cristã, para não deixar dúvida quanto à minha pessoa em relação à doutrina de Jesus Cristo. Quando jovem, morei em Iaciara, Goiás. Com 12 anos, o Senhor me chamou nas águas do batismo. Desde então, tenho dedicado a vida a servir a Deus nessa terra. Sou grata a Deus por isto, tendo o Senhor continuamente ao meu lado. Aos 19 anos, por preparação de Deus, veio meu casamento com um servo de Deus batizado nesta graça. Casados, mudamos para Goiânia. Aqui o Senhor nos presenteou com 4 filhos, 2 casais. Louvo a Deus, porque hoje eu posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, já que os nossos filhos são todos batizados e os mesmos estudam a música. Somos firmes na fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Congregamos constantemente e a minha filha mais velha, Tatiele, é auxiliar de jovens. Nas férias de final de ano, em 2015, congregamos bastante e o Senhor Deus falou muito conosco pela palavra, para nos consagrarmos, para nos reunir em família e orar. Houve palavras que o Senhor perguntou: estás pronto para eu me usar de ti na terra? Eu, pessoalmente, sempre respondi em meu coração ao Senhor Deus: se não estou pronta, me prepara. Porém, após algum tempo, soube que esta minha filha dizia que sim. Diversos cultos, a palavra veio falando na mesma linhagem de exortação, consagração. Em janeiro de 2016, mais ou menos, entre o dia 1 e dia 5,
minhas filhas foram convidadas pela mocidade do Estrela d'Alva para ir visitar um testemunhado, onde nesta visita estaria o cooperador oficial deles, o irmão Sérgio. No dia da visita, tudo ocorreu naturalmente, até a última oração, onde de joelhos se manifestou o Espírito Santo, onde ela começou a rodar e a cantar no meio deles, e a pedir quem estava lá para retirar as correntinhas, anéis, as calças curtas das meninas. Porém, em um dado momento, uma das servas de Deus olhou para ela e disse que perto deles tinha um espírito que gostava de ibope. Então, minha filha nos disse que, nesse momento, mudou a situação. É como se entrasse um espírito estressado, triste e insinuante. Eu e o pai estávamos em casa, preocupados pela demora, quando vieram 2 servos de Deus nos chamar dizendo: Irmã Dileuza, vem buscar as meninas, porque a Tati está com o espírito, está muito estranha. Quando chegamos lá, a angústia nos tomou. Nunca tínhamos visto tal coisa. Um ser que não era nossa filha falava em sua boca. O corpo era o seu, porém onde ela estava? Comunicamos ao cooperador de jovens de nossa comum, que de imediato comunicou ao diácono da região, o irmão Luiz, e o irmão Arley, ancião, chegaram ali. Começava ali uma situação angustiante, de grande aflição. Com dificuldades, a trouxemos para casa. Os irmãos perguntaram, e então foi dito o nome de quem estava ali, e disse que entrou nela a mandado de Deus. É verdade, pois sabemos que sem a permissão de Deus nada acontece. A filha mais nova que estava com eles nos relatou que, após rodar e cantar, se direcionou a algumas moças que estavam ali, dizendo: vá trocar de roupa, como querem agradar a Deus? Com esse tipo de roupa, calça, saia curta, isso não agrada a Deus. Já em casa, o tempo passava e ela continuava agitada, falando muitas coisas e a voz não era sua. Conseguíamos ver o seu cansaço físico, porém não conseguia dormir. Eu só clamava a Deus. Alguém ficou com ela no quarto enquanto outros oravam na sala, porque o irmão Luiz disse que não devíamos ajoelhar na frente dela por estar possessa. Após a oração, os irmãos ainda demoraram um pouco a sair. E nesse tempo que ali estavam, um irmão falou algo do tipo: metade é ela e metade é ele. Em 2012 ou 2013, não me lembro ao certo, mas vou relatar aqui apenas o ocorrido. Os meus 2 filhos têm diferença de idade de 2 anos. Porém, o mais novo, por ser mais crescido, eram quase do mesmo tamanho. Então, os 2 recitavam na mesma turma. Um dia, o cooperador resolveu mudar o Eli de turma e deixou o Pedro na turma em que estavam. O mesmo ficou contrariado porque também queria ser mudado. Se sentia grande na turma dos pequenos. Porém, o cooperador não aceitava tal mudança. A Tatiele, sendo auxiliar de jovens, conversou algumas vezes com o irmão João, cooperador de jovens deles, a esse respeito, porém ele não cedia. Um dia reuniram os auxiliares para resolver alguma coisa. A Tatiele, aproveitando a oportunidade, falou novamente com o irmão João, dizendo: irmão, por favor, mude o Pedro de turma, creio que o irmão está vendo. Ele já não recita mais há mais ou menos 3 meses, nem na turma e nem avulso. O cooperador, sem entendimento, irredutível, e sem querer aceitar o menino, e sem querer mudar o menino de turma, disse: irmã Tatiele, você está com espírito. Sentindo-se magoada, saiu para fora sem responder nada. Chamou seus irmãos que o esperavam no pátio da igreja e vieram embora. Passou-se os tempos e chegou o momento em que ela realmente se encontrava com o espírito. E naquele momento, olhando para o irmão João, o espírito disse: tempos atrás você disse que ela tinha um espírito. Não, ela não tinha espírito. Estava apenas defendendo seu irmão. Eu estava lá e ouvi.
Quando eles foram embora, já passava das 4 horas da manhã. E ela, quando veio dormir, já raiava o dia. Dormiu pouco, acordou agitada, falando muito, às vezes reclamando. E eu, no meu desespero, pedi a Deus: Senhor Deus, nos cubra com teu sangue. E o Espírito me respondeu dizendo: Por que pedes, me cubras com teu sangue? Não vê que está coberta com sangue? No começo dessa situação, no resto de janeiro e em alguns meses que se seguiam, ele falou muitas coisas e eu não entendia. Houve momento em que não dizia seu nome, em outra circunstância dizia ser Carlos, semanas depois dizia ser Apolo. Um dia pela manhã, enquanto eu trabalhava fazendo modelagem de roupas, naquele momento o molde sendo feito era um conjunto feminino curto, sem mangas e com detalhes vazados na frente. Tomada pelo Espírito, se aproximou mostrando aquelas peças, os detalhes, o tamanho, e que aquilo não agradava a Deus. A minha aflição era tão grande, ouvir um Espírito falando comigo no corpo da minha filha, que com palavras não consigo expressar. No mesmo dia em que falou nos detalhes da roupa, disse mais: Durante todo o tempo em que tenho estado na terra, não vi algo tão triste quanto a crucificação do meu irmão. Eu estava em algum corpo. Enquanto falava, estava se sentando no sofá. Ao terminar de falar, se deitou e chorou, relembrando de tal acontecimento. Mas ainda naquele dia, Tatiele estava... Mas, momentos depois, ainda naquele dia, estando ela em si, me disse: Mãe, é tão estranho. É como se fosse um filme passando na minha cabeça. É muito triste. Vejo Jesus Cristo sendo crucificado. 15 dias após a primeira manifestação, o irmão Luiz Diácono me ligou perguntando como estava. E o ancião irmão Arley voltou em casa 2 vezes, nos orientando a procurar um psicólogo ou psiquiatra, porque poderia ser esquizofrenia. Por ela falar muito no irmão Sérgio, cooperador oficial do Estrela d'Alva, dos irmãos da mocidade que ela foi fazer a visita, ela falava muito nele, sempre dizendo assim: preciso ver o Sérgio, ele precisa me ouvir. Então fomos, eu e meu esposo, falar com este irmão. Chegando lá, ele nos disse já estar sabendo do que se passava. E disse que no ano anterior, alguém em frente à casa dele, nossa irmã na fé, esteve com espírito, porém era difícil de lidar. Se deixassem o tal, a mataria asfixiada. Eles sofreram durante mais ou menos 2 a 3 meses e o Senhor libertou. E nos disse que, naquela visita em que elas foram, ele iria junto com a mocidade, porém surgiu uma unção para realizar, por isso não estava lá. Como nós relatamos a ele que o Espírito o chamava sempre, então ele nos disse: Irmãos, fiquem firmes, estou orando a Deus, apresentando esta causa. Deus me guiando, irei lá. Se não, ficarei em paz, continuando a orar a Deus por ela. Assim agradecemos o irmão, saudamos o mesmo e fomos embora. O engraçado é que o irmão Sérgio nunca veio em nossa casa, nem se justificou. E o pior é que isso não tem justificativa. Quer dizer que a irmã em frente à casa dele não podia morrer asfixiada, mas a minha filha sim. Fora que a mocidade do Estrela d'Alva a ofendia por mensagens no Facebook e no celular, onde defendiam o irmão Sérgio e condenavam a minha filha. Inclusive alguns irmãos que insinuaram até que ela estivesse apaixonada por ele e que essa situação do espírito era fingimento. Como ele nunca veio à nossa casa, pensei comigo: Deus não permitiu, por isso não veio. O sentimento de desprezo começava aí. O ancião e o diácono sumiram. Os nossos cooperadores nos viam sempre na congregação, mas as visitas desapareceram.
Porém, eu ouvia muitos comentários na rua por parte da Irmandade. Vocês têm que ver qual porta deixaram. No início de tudo, ela se recusou a congregar. Não aceitava colocar o véu. Quando eu ia com os outros filhos congregar, o pai ficava com ela em casa. Quando ele ia com os outros, eu ficava de companhia com ela. Todavia, esperava o irmão cooperador, Sérgio. Mais ou menos um mês passou esta fase. Começamos a congregar, todos juntos. Porém, a nossa aflição aumentou, porque passou a se manifestar dentro da igreja, de vez em quando. Sempre no horário da palavra. Tirava o véu, jogava para qualquer lugar, atirava os sapatos em direção ao púlpito. Como sempre, não sabíamos como agir. A primeira atitude era sempre a mesma, levá-la para fora contra a vontade. Tempos depois, descobri que o mesmo se manifestava na igreja porque queria falar, queria ser ouvido pelo ministério, como, por exemplo, pelo irmão Sérgio do Estrela d'Alva. Um dia saímos para congregar todos. Todos passaram pelo portão da igreja, menos ela. Chegou na linha do portão e parou ali. Era como se exatamente na linha do portão houvesse uma barreira que a impedia de entrar e disse-me: Mãe, o Espírito só vai até aqui, não posso ir mais. Os outros entraram para congregar e eu voltei para casa com ela. Então, todos os cultos, Deus falava sempre e nos consolava, orientava, doutrinava. E nos disse várias vezes: estou estruturando. E em uma dessas palavras o Senhor disse: o inimigo veio ter comigo para falar sobre você e sua família, como veio em relação a meu servo Jó. Houve vezes em que o Senhor Deus deixou as 99 para falar apenas conosco. Durante estes quase 30 anos de fé servindo a Deus, não me lembro de ter passado aflição maior. Contudo, nunca havia sentido Deus tão perto. Muitas vezes, perguntei ao Senhor Deus: onde estamos errando? Ouvi muita conversa do tipo: deixaram a porta, é desobediência. E até conselho do tipo: vá até a igreja Deus é Amor para orarem a Deus pela sua filha, porque o povo da congregação não é povo de oração. Isso de irmã na fé. Mas Deus consolava. Deus colocava paz no meu coração, porque nós pais e irmãos orávamos. A Irmandade estava orando. Muitos oravam e Deus ouvia, porque sempre veio a palavra nos consolar. Louva a Deus, porque do céu veio a força para o suportar. Buscando ao Senhor de madrugada, inclusive aprendi a jejuar, já que esteve em minha casa um irmão guiado por Deus e disse: irmã Dileuza, só com oração e jejum para sair este espírito. E assim me pus não apenas a orar, mas também a jejuar, já que ninguém é capaz de suportar nenhuma aflição se Deus não tiver misericórdia, se do céu não vier o consolo. A própria menina, supostamente fingindo, como disse alguns, e demoniada para outros, e ou esquizofrênica, muito firme na fé e usada por Deus, sempre dizia: mãe, enquanto as portas da congregação estiverem abertas e escritas em nome de Jesus Cristo, não paro de congregar, porque não fui batizada em nome de outro, senão no nome de Jesus Cristo. Nunca fui batizada em nome de Sérgio, nem em nome de Arley, nem em nome de João. Em um dado momento da situação, houve uma reunião para a mocidade próximo ao Novo Mundo, que seria atendida pelo irmão Dorivan, ancião. Então o cooperador de jovens, irmão João Batista, levou a sua filha e as minhas com ele. Ao final dela, o Espírito se manifestou, levantou-se e foi rumo ao púlpito para falar. Então juntaram vários irmãos para pegar-lhe, e com o véu umas irmãs lhe machucaram o pescoço, já que a enforcavam. Irmãos com mãos fortes
lhes arremessaram contra o banco lateral e machucaram muito a ponto de alguém dizer: cuidado com a Lei Maria da Penha. Essa situação é triste, até de escrever. Em casa recebi ligação da minha filha mais nova dizendo: mãe, vem nos buscar, por favor. O Espírito se manifestou aqui. E a Tatiele está muito revoltada com o irmão João, cooperador de jovens, porque ele machucou o braço dela. Por isso não vamos com ele. Buscamos as mesmas e confesso, daquele dia em diante se passaram mais de semanas para se recuperar, porque estava com os braços machucados, unhados, tinha dificuldade para pentear os cabelos, porque alguém puxou muito e doía o couro cabeludo. As pernas se encontravam roxas devido à violência com que de costas a empurravam contra o banco. Com violência a empurraram contra o banco. Durante aqueles dias de recuperação, meu coração muitas vezes apertava em angústia. Me emociona até hoje para ler isso. Perdão, irmão. Mas como consolo, vem do alto, Senhor Deus, e dá força para suportar. Se após aquele ringue de luta livre que houve dentro da congregação, se tivéssemos ido a uma delegacia de polícia e feito ocorrência e exame de corpo de delito, por certo a congregação estaria nas páginas de jornais e o escândalo estaria formado. Continuei a orar e a pedir Deus misericórdia, e o nosso consolo sempre veio do céu. A palavra dizia: não tema, estou contigo. O gigante irá cair. Tive medo de que meus filhos se entristecessem a ponto de parar de congregar. Então, eu conversava muito com eles, e principalmente com a mais velha. Porém, ela é que me ensinava, dizendo, e que me animava, dizendo: estou mesmo muito triste, mãe, com a selvageria com que os irmãos agiram, mas não vou parar de congregar, porque não fiz nada. Quem se manifestou não fui eu, foi um Espírito que está em mim. E quem fez feiura foram os irmãos, com seus descontrole emocional e brutalidade. E mais, sou batizada em nome de Jesus Cristo, não sirvo ao homem. Por isso, não paro de ir à igreja. Em outro momento, ainda em 2016, o Espírito manifestou e falou a respeito de um casal de servos de Deus de nossa comum, ao qual havia se separado. E alguns meses atrás, referindo-se a esse assunto, ele disse: ele perdeu tudo, perdeu tudo. Entendi que ele falava do marido, que trocou Deus e a esposa por uma aventura mundana. Nós estávamos arrumando para congregar em um dia determinado. A Tatiele e eu nos encontrávamos na sala. Eu estava distante dela, mais ou menos 2 metros, porém frente a frente. Então a mesma começou a passar mal e dizia, me olhando: mãe, estou ruim, estou passando mal. E eu, em sua frente, atônita, pasmada, em comunhão, pensava: Deus, tem misericórdia. Olhando-a, eu via seu rosto como se estivesse em um filme, vendo um personagem se transformar. Sua face mexia, as bochechas moviam, repuxavam para lá e para cá. Observando tudo aquilo, eu respondi repetidas vezes: estou vendo, filha, estou vendo. E ela, repetidas vezes, me disse: estou passando mal. Passaram-se mais ou menos um ou 2 minutos, se acalmou e se assentou. Outro dia, eu insistia com ele porque veio para minha casa. Então o Espírito me respondeu: porque Deus me enviou. Insisti perguntando algo mais e o mesmo me repreendeu dizendo: você fica aí só fazendo perguntas idiotas? Então me calei. Em outro momento, estando a Tatiele normal, me disse: mãe, é como se um filme passando na minha cabeça. Vejo Adão e Eva. Achei que seria um povo bonito. Eles eram muito feios. Tempos depois, o Espírito se manifestou falando em línguas. Colocou o véu, cantou hinos, leu a Bíblia.
Pediu para meu esposo e meu filho menor colocar o terno. Então fez promessas em dar-lhe dons. Isto tudo eu não estando em casa. Quando cheguei do estágio, ele ainda falou comigo alguma coisa a qual não me lembro no momento. Sei que conversei com ele e cometi erros ao falar e ao agir. E um deles foi que, enquanto ainda falava comigo, virei de costas, saindo do quarto para a sala. Então fui repreendida. Nunca vire as costas para quem você não conhece. Falar pessoalmente com algo sobrenatural, se usando da boca da minha filha. Quanto à repreensão, fiquei envergonhada, porque fui sem educação. Atônita, me sentei na sala, olhando para o quarto de forma a estar frente a frente, e ele continuava a falar comigo. Aos sábados, pela manhã, fazíamos um curso em um bairro próximo ao centro de Goiânia. Ao sairmos, percebi que ela havia se maquiado estranhamente. Chegando ao terminal de ônibus, primeiro ponto perto da nossa casa, ela fez uns movimentos estranhos rodando. Logo fomos e a caminho ela me disse: Mãe, esse espírito que está é diferente dos outros. Esse não fala, mas age. No terminal eu fiz uns movimentos estranhos, como se fosse uma cobra. Chegamos ao curso já em cima da hora. Irmão, não sei se tem jeito de cortar os áudios, porque fico nervosa e tal. Mas vou continuar. Não sei porquê. Até hoje, tantos anos já se passaram, né? 7 a 8 anos. Mas essa carta me abala o meu emocional muitas vezes, porque a situação que nós vivemos não foi fácil, meu irmão. Não foi fácil. Foi muito difícil. Aos sábados, pela manhã, fazíamos curso no bairro no centro, em Goiânia. Ao sair, percebi que ela havia se maquiado estranhamente. Chegando ao terminal de ônibus, primeiro ponto, perto de casa, ela fez uns movimentos estranhos rodando. Logo fomos, e a caminho ela me disse: Mãe, esse espírito que está é diferente dos outros. Esse não fala, mas age. No terminal eu fiz uns movimentos esquisitos, como se fosse uma cobra. Chegamos do curso, já em cima da hora, para irem para o culto. E a Litiele estava esperando, porque haviam combinado de irem a uma reunião de jovens de menor no Barra Vento, bairro vizinho ao nosso. Devido à construção da nova igreja, os cultos de jovem haviam sido transferidos para o sábado à tarde. Elas saíram rapidamente para um ponto de ônibus rumo à igreja. Indo a caminho, perderam o ônibus, então seguiram a pé. Mais ou menos uns 20 minutos, um pouco atrasadas, mas chegaram lá. E Deus fez grande obra, pois vindo a palavra, Deus se usou muitíssimo do irmão que atendeu o culto na exortação. Deus deu autoridade ao irmão para expulsar de lá do púlpito os espíritos que nela se encontravam, e disse: Deus provou a Satanás que você, serva de Deus, não negaria o nome dele. E disse mais: a porta é Jesus Cristo. Confirmando a exortação, na oração final, quem orou pronunciou o nome da Tatiele. As duas chegaram em casa maravilhadas, resplandecia nelas a obra de Deus. A Tatiele e eu nunca havia visto assim radiante, saltitante. A Tatiele, eu nunca havia visto assim, radiante, saltitante, leve como pluma, entrou porta adentro dizendo: Mãe, estou livre! Deus me libertou, estou livre! Foram momentos memoráveis, só alegria. Passados de 3 a 5 dias, a Tatiele teve uma visão. Na manhã daquele dia, assim que acordou, me disse: Mãe, esta noite sonhei que eu e a senhora viajávamos de carro. Eu sendo passageiro, a senhora motorista. E nós tínhamos passado por um círculo de fogo. Todavia não podíamos seguir em frente, pois logo adiante tinha um abismo. Então a única saída era dar ré no carro. E na visão ela dizia:
e o círculo de fogo acabamos de passar por ele e ter que retornar? Com isso, ela ouviu uma voz dizendo: deixa ela dar ré. Quando olhou para trás a fim de ver quem falava, viu um homem diluindo-se. E a ré foi dada. Novamente entramos no círculo de fogo. Ainda na visão, atravessamos o círculo de fogo e chegando em um lugar onde anos atrás era um salãozinho, onde é hoje a nossa comum congregação no Recanto do Bosque. Na visão, ela não entendeu se aquele lugar era nossa casa ou a casa de oração. Lá se encontrava um irmão conhecido nosso. O mesmo se vestia todo no terno e a paz reinava naquele lugar. 2 ou 3 dias após aquela visão, deitamos para dormir. E ela enrolou um pouco ainda sem sono. Depois, lendo a Bíblia. Eu dormi um pouco e logo acordei assustada com alguém chorando. Levantamos rapidamente e fomos até a sua cama. E a encontramos chorando muito. Passava a mão no rosto e dizia: pai, eles não me deixam dormir. Mãe, eles voltaram. Os espíritos voltaram. Daí tentamos acalmá-la e levamos para a nossa cama. No dia seguinte, quando a mesma acordou, disse a nós: eu estava lendo a Bíblia e quem chorava em desespero não era eu, era o espírito. Daí em diante, em certa frequência se manifestava dentro das congregações. A Tatiele me disse uma vez: mãe, é estranho o que eu ouço. Estou ouvindo um alarido, instrumentos e trombetas, o barulho dos anjos e o Senhor Jesus Cristo vindo buscar a igreja. Teve muitas vezes em que, estando manifesto, o Espírito me chamava de mãe. Disse que por força do hábito. Outras vezes me chamou pelo nome, de Leusa. Teve momentos em que usava a expressão essa senhora. Passados alguns dias, em outro culto se manifestou o Espírito. Porém, aqui no bairro Estrela d'Alva, onde o irmão Sérgio é cooperador de ofício. Na última oração, falando em línguas, caminhou até o púlpito. Logo choveu de irmãos para segurá-la. Vou ler novamente. A Tatiele me disse uma vez: mãe, é estranho o que eu ouço. Estou ouvindo o alarido de instrumentos, trombetas, o barulho dos anjos e o Senhor Jesus Cristo vindo buscar a igreja. Teve muitas vezes em que, estando manifesto, o Espírito me chamava de mãe. Disse que por força do hábito. Outras vezes me chamou pelo nome, de Leusa. Teve momentos que usava a expressão essa senhora. Passados alguns dias, em um culto se manifestou o Espírito. Porém, aqui no bairro Estrela d'Alva, onde o irmão Sérgio é cooperador de ofício. Na oração, falando em línguas, caminhou até ao púlpito. Logo choveu de irmãos para segurá-la. E eu estava presente. Então pedi que a soltassem, afinal não estava fazendo nada demais, deitando-se ao chão como se estivesse desmaiada. Já era no final do culto. Enquanto cantavam o último hino, eu em pé próximo a ela. Via uns e outros irmãos me fazendo sinal com a mão para que a levassem dali. Com a mão dei sinal para que passassem todos. E então eu veria o que fazer. Logo me agachei ao seu ouvido e falei: vamos embora? A mesma levantou-se como se nada tivesse acontecido e saiu porta fora, e eu a seguindo de perto. A caminho de casa, ela disse que, quando se levantou no momento da oração, ouvia um hino lindo, o qual nunca ouviu antes. Esta foi a vez em que menos sofremos, já que não saiu ferida. Após tudo isso, íamos congregar lá. A mãe do cooperador e a esposa instigava as pessoas para saírem do banco em que ela se sentava. E quando pisávamos os pés na porta, eles começavam a clamar em alta voz, não como se clamassem a Deus por amor a ele, mas sim por medo do espírito.
Não ficou por aí. Mais tarde, já em janeiro de 2017, o Espírito se manifestou novamente e ela ficou em pé e foi em direção ao púlpito. Porém, o irmão Sérgio apontou o dedo e disse para a Irmandade que, em nome do Senhor Jesus Cristo, a segurasse. Então se levantou vários irmãos e mulheres para segurá-la. Nessa hora, também me levantei para tentar impedir que a machucassem, mas não obtive sucesso. Muitos deles a pegaram no colo e a levaram para fora. Quando iam jogá-la na rua, eu agarrei em seu paletó para impedir. Nessa hora, ele parou. Após isso, meu esposo chegou lá e colocamos no carro de um irmão e trouxemos para casa. Uma vez estávamos congregados no Alto do Vale, outro bairro aqui por perto, onde congregamos com certa frequência, aos domingos. Como em outros lugares, o Espírito se manifestou lá, quase ao final da exortação. Jogou o véu e o inário nos irmãos, tirou os sapatos. Com luta, eu e meu esposo a levamos para fora. Terminou o culto e nós ainda estávamos lá tentando levá-la para casa. O que eu quero ressaltar nessa vez é que, no outro dia, segunda-feira, foram em nossa casa um carro cheio de irmãos, preocupados para saber o que estava acontecendo e em que poderiam nos ajudar. Até onde sabemos, nenhum destes irmãos tem dom de expulsar espíritos, mas nem por isso deixaram de vir nos visitar. E o melhor veio depois. No próximo domingo, fomos congregar lá novamente. Esse dia o culto ocorreu normalmente. Ao término do culto, já na saudação, sentimos o amor, o carinho, o afeto daqueles irmãos e irmãs. E lá fora, muitos se aproximaram a saber como estão todos. Como está sua filha? E diziam: irmã, estamos orando a Deus por sua filha. Deus há de fazer uma obra. O cooperador e a esposa vieram nos saudar novamente lá fora. Fiquei comovida com a união daquela irmandade, a comunhão e o amor de Deus para conosco, independente da situação que vivemos no culto anterior. Nós não tínhamos quase nenhum conhecimento com eles e nos sentimos visitados, amados no amor de Deus. Em nossa comum, no Recanto do Bosque, se manifestou umas 3 a 4 vezes, sempre na exortação da palavra. E a primeira coisa que fazia era tirar o véu da cabeça e jogar nos irmãos de ministério, ali do primeiro banco. Porque sempre sentei no primeiro banco com os meus filhos. Um costume adquirido na mocidade, sentar no primeiro banco. Em seguida, arrancava os sapatos e jogava ao púlpito. Quando acontecia de estar manifesto o Espírito, e nós demorávamos um pouco a agir. Quando acontecia de estar manifesto o Espírito, nós demorávamos um pouco a agir. Então surgiam irmãs histéricas, dizendo: vamos, irmã, chama o irmão para levá-la para fora, sem contar no desespero da irmandade, todos sem comunhão, cada qual falando algo a respeito, irmãs desmaiando, outras socorrendo. Em um desses dias, uma irmã gritou em alto e bom tom, para que todos ouvissem: tem que internar essa louca. Todavia, nesse momento, Deus selou com evidência de novas línguas uma criança de 10 anos. Esse dia o Espírito desabafou, chamou a todos de covardes. Geração de covardes, ele disse. Já fui expulso por mais de 1000 vezes, e agora estou diante de uma geração de covardes. Nesse mesmo dia levou consigo a Bíblia do púlpito. No caminho, vindo para casa, ainda agitado e enfurecido, disse-me: quero saber quem é o valente que virá buscar esta Bíblia. Confesso, não houve um sequer que viesse buscar a mesma. Isso porque uns dias atrás o Senhor tinha dito pela palavra que o inimigo ia pedir para sair. 3 a 4 dias antes desta última manifestação em nossa comum, já em janeiro de 2017, tive uma visão. Na visão, eu cheguei em um lugar público, atrás de uma informação, e segurava a mão de uma criança. E ia a vários departamentos daquele lugar a saber tal coisa. Mas os funcionários que ali estavam sabiam me responder.
o que eu queria, porém não conseguiam porque estavam dormindo em horário de expediente. E descobri que aquelas pessoas eram todas parentes, eram irmãos. Então fui até o responsável pelaquela instituição. Fiquei feliz porque o achei, mas o mesmo não pôde me passar a informação porque estava sonolento. Havia dormido tanto que o seu rosto estava amassado. Havia dormido sobre o braço. Então eu acordei e pela minha surpresa, a alegria. Então eu o acordei e para minha surpresa e alegria, aquele diretor na visão era um irmão cooperador de ofício de uma congregação aqui próxima à nossa, o qual neste documento o seu nome não foi mencionado. Nos próximos dias, estando ela em si, disse-me: já que não vieram buscar a Bíblia, mãe, então ficarei com ela de lembrança. E ela está em nossa casa até hoje. Começou tudo isso em 2016. Em 2017 fez um ano após a última apresentação que houve em nossa comum congregação e ter levado a Bíblia e ter chamado esta geração de covardes. Então os anciãos de nossa região resolveram tomar uma atitude. Até então estavam todos dormentes, como se de nada soubessem. No sábado anterior havia acontecido a desordem. Na próxima quarta-feira, o nosso cooperador oficial, João Pires, esteve em nossa casa dizendo: irmão Tassiano e irmã de Leusa, os anciãos desejam falar com vocês. Fiquei feliz com aquele convite, afinal passamos um ano sendo ignorado pelos mesmos. No dia e hora marcados, chegamos lá. Eu e meu esposo, ao chegarmos, encontramos em uma salinha muito fechada, sentados ao redor de uma mesa, o ancião mais velho, Damascena, o ancião mais novo, Fernando, ao seu lado, o mais novo ancião, irmão André, que atende a nossa comum congregação, e o cooperador oficial da nossa comum. Além deles estavam 2 diáconos, Luiz e Ranulfo, e outros 2 irmãos mais novos que não sei o nome. Estes eram naquela reunião responsáveis pela informática, porque seria tudo digitado. Finalmente eu de Leusa e meu esposo Tassiano. Ao começar, oramos ao Senhor Deus. Então seguiu-se a reunião e o irmão Damascena procurando palavras para se chegar ao ponto do que se queria dizer. Ao meu entendimento, ele nos disse que a nossa filha não estaria possuída por nenhum espírito, porque sendo ela uma serva de Deus batizada, lavada no sangue do Cordeiro, auxiliar de jovens, seria impossível tal coisa, a não ser que tivéssemos algo a esconder. Investigando ele um pouco mais a vida de nossa filha, eu disse que com mais ou menos 14 anos ela havia tido depressão. Com essa constatação, ele concluiu que depressão não tem cura e que o inimigo, se aproveitando disso, encostava nela para tentá-la. E que devíamos procurar um especialista do tipo psicólogo e psiquiatra para cuidar da mesma. E disse mais que procurássemos especialista que realmente interessasse pelo caso dela, para tratá-la. Que nós, os pais, tirássemos da cabeça que a mesma não estava possuída, pois o que fazia agir dentro das igrejas era somente um encosto. Continuando com a reunião, o pior veio depois. O mesmo irmão Damascena, um ano depois de estar acontecendo tudo isso que relatei, vir nos pedir permissão para pedir oração nas igrejas para nossa filha, supostamente esquizofrênica ou endemoniada. Confesso que achei isso o fim, um absurdo. Quando saímos da reunião, estava pior do que entrei. Estava atônita, desolada, me senti sem chão. Aliás, após a reunião, o que mudou em nossa situação? A menina continuou como estava, e para piorar, porque eles não pedem oração para quem tem espírito, como pedem para um doente, como qualquer outro. Concordo que devido à fase de depressão, o inimigo possa se aproveitar disso, mas daí a concluir que é isso, é muita arrogância. Outra coisa
que um servo ou serva de Deus nunca é possuído por um espírito, acredito subestimar o querer e o poder de Deus. Uma serva ou servo de Deus vivo só podem passar por tal situação se depressivo, tendo um encosto ou em desobediência, deixando uma porta para o inimigo entrar? O próprio Deus não pode ser essa porta? O objetivo de Deus, eu creio, vai muito além dos nossos pensamentos. O objetivo desta não é expressar sentimento de desprezo, mágoa ou nenhum outro tipo de sentimento, mesmo porque graças dou a Deus, pelo qual meu coração não tem espaço para tais, porque o mesmo é ocupado por Jesus Cristo. Desde já peço perdão no amor de Deus aos senhores meus irmãos em Cristo Jesus. Se tudo o que aqui escrevi não trazer relevância para melhora de nosso posicionamento e postura diante de Deus, peço que queime e esqueçam que receberam este documento. A obra do Senhor está sofrendo por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriando. Eu sei, é bíblico, mas devemos nos esforçar mais e mais para sermos melhores a cada dia. Só após um ano vir pedir permissão para orar por um irmão ou irmã que está sofrendo, é tempo demais. Se fosse o caso de sofrer uma tragédia ou morrer, com os anciãos dormentes se fazendo de surdos e mudos, e o pior, este desprezo veio da parte daqueles colocados por Deus à frente de um povo especial. Descobri o motivo pelo qual o Espírito chamava o irmão Sérgio. Queria ser apenas ouvido pelo mesmo. Como este não veio e nenhum de seus conservos, daí então se manifestava nas igrejas. Sei que os irmãos de ministério não são exorcistas. Podem não ter este dom, mas nada impede de se aproximar, procurar saber, tentar consolar, confortar com palavras. Quem recebe tal conforto se sentirá amado, sentirá o amor de Deus por parte dos irmãos. O desprezo vindo destes e o se fazer de dormentes diante dessa situação foi grande. Tudo o que ouvimos na reunião é que a moça poderia ficar envergonhada, sofrer alguma exposição. Eu pergunto, dentro de um ano, o próprio Espírito se manifestando dentro das igrejas, ela sendo julgada como desobediente, deixando porta, houve algum sigilo nisso? Quem não ficou sabendo? Como os seres humanos viajam, andam e falam, este fato está além das fronteiras. Não pedir oração porque alguém pode ficar envergonhada? É muito, irmãos. O Senhor se usar de um espírito para ensinar como servir a Deus, com suas vestimentas, observando o lado qualitativo, creio eu, estamos deixando a desejar. No hino e na Bíblia nos diz, se estes calarem, as pedras clamarão. Se homens ministros da igreja pouco falam, doutrinam. Deus se usa de quem Ele quer. A obra de Deus tem que caminhar de forma a agradar a Ele. Há servo de Deus no púlpito pedindo licença para pegar doutrina. Com isso a Irmandade se tornou sensível. Ouvi uma exortação anos atrás dizendo, o povo de Deus não pode ser sensível à correção, tem que ouvir a doutrina e se enquadrar nela. A vaidade com roupas indecentes está trazendo escândalo à obra de Deus. Maquiagem como se carnavalescos, pulseiras e gargantilhas como se mascates, e os ministros da igreja pedindo licença para doutrinar o povo? Quando faz isso, porque a maioria deixa a desejar. O Senhor está vindo buscar um povo santo. Temos que nos achar em santidade, e o Senhor cobrará daquele que vê o erro e se torna conivente. As irmãs, muitas delas desfilando, calça legging, com a desculpa de fazer caminhada. Fazer caminhada sim, mas a caminhada ainda dá para ser usada como desculpa. Não são essas as mesmas que vão para a faculdade, para o curso, para a escola, para o trabalho? Ou seja, em todo lugar, agora o uniforme que se usa é para congregar, porque roupa decente só se usa na igreja e olhe lá. Mas Deus pode vir de encontro ao seu povo em qualquer lugar, e não só na congregação. De um modo geral, onde está a doutrina de roupa decente para mulheres? Não quero aqui ensinar a passar doutrina para a Irmandade. Todavia, Deus quer servos valentes.
como dizem nas empresas, pessoas que vestem a camisa, nesse caso, espiritual. Vivendo este teste de fé, pude constatar: a irmandade de uma boa parte não sabe para que rumo vai fazer um jejum. Irmãs com mais de 30 anos de fé nunca jejuou. Isso porque pouco se fala a respeito. Creio que faz parte da congregação, é bíblico. Os próprios anciões concluíram que ela precisa de um tratamento. Sabendo que a família é carente, se prontifiquem em jogar um especialista para... Os próprios anciões concluíram que elas precisam de um tratamento. Sabendo que a família é carente, se prontifiquem em pagar um especialista para a serva de Deus. Prove, por A mais B, que ela é doente mental, e acabe com essas fofocas. Esclareçam de uma vez por todas. Sei que a piedade não é assistência social, mas creio, eu no meu coração, Deus não se entristecerá por fazer tratamento de um doente, dentro de uma situação extrema e incomum como esta. Não estou aqui pedindo tratamento para minha filha, estou me referindo a qualquer um de nós, porque todos nós somos sujeitos a passar por tal situação. Sei, a prova e a angústia a qual passamos foi para nos edificar diante de Deus, aumentando nossa fé. Diante dessa situação, pude contemplar obras grandiosas da parte de Deus, obras essas que não crerão, só aquele cuja fé alcançar. Deus fez obras extremamente grandes, quão sublime e santo é o caminho onde estamos trilhando rumo ao céu. Vou ler uma parte aqui, meu irmão, que essa parte nos dá prova de que essa carta foi lida pelos anciãos lá do Brás. É uma parte que eu vou falar por mão, que aconteceu. No meio da carta, eu aproveitei para fazer uma cobrança, que eu já tinha feito muitas vezes para os meus cooperadores e eles não sabiam responder. E muitos nem concordavam com isso, mas não sabiam responder. Então eu aproveitei a oportunidade da carta e fiz essa queixa. Em nossa região não existe aula de música para as irmãs dentro da congregação. Isso tem trazido prejuízo na obra, porque existem várias irmãzinhas com desejo de estudar a música e não estão estudando, porque seus pais não podem pagar. Sendo que os irmãos estudam sem pagar. As irmãs não encaixam nesse nível, por quê? O que há de errado com elas? Aprender de graça a louvar ao Senhor com instrumento. E mais, olha a divisão que está havendo. Em Iaciara, a cidade do interior goiano, onde morei na mocidade, tem aula para as irmãs dentro da igreja. Lá não é organista quem não quiser ser. Em nossa região não existe aula de música para as irmãs dentro da congregação. Isso tem trazido prejuízo na obra, porque existem várias irmãs com desejo de estudar a música e não estão estudando, porque seus pais não podem pagar. Sendo que os irmãos estudam sem pagar. As irmãs não encaixam nesse nível, por quê? O que há de errado com elas? Aprender de graça a louvar ao Senhor com instrumento? E mais, olha a divisão que está havendo. Em Iaciara, a cidade do interior goiano, onde morei na mocidade, tem aula para as irmãs dentro da igreja. Lá não é organista se não quiser ou se não tiver uma oportunidade. Se tiver alguma outra circunstância que impeça. Em 2016, descobri que na cidade de Goianira, que bem próximo a Goiânia, também tem aula para as mulheres. Por que não é assim em todo lugar? Sei que muitas irmãs pagaram para aprender, por isso cobram. Porém, estas, querendo viver profissionalmente da música, cobram do público lá fora, como queiram. E uma vez por semana se dediquem a dar aula às irmãzinhas dentro da congregação. Aí, como eu mandei essa passagem aqui, esse pedaço, cobrando essa parte, irmãos, com poucos dias que a carta foi, eles colocaram a música de graça no bairro pertinho do nosso. Lá é tipo central assim da música, né? Central de muitas coisas. Esse bairro bem próximo à nossa casa chama-se bairro Tremendão. Aí, assim que a carta foi, passou poucos dias, colocaram a música lá de graça para as irmãs, para toda a região, sabe? Daí eu falei, olha o resultado da carta. Então, isso daí é que nos deu certeza que essa carta chegou lá.
contar por irmão uma parte que não está escrito na carta. Eu fiquei sabendo que se a gente escrevesse carta para lá, a carta não chega nos anciãos, diz que as cartas são jogadas fora. Eles não dão menor atenção para o público, né? Para a Irmandade. A atenção eles só querem por causa do dinheiro, né? Eles só têm amor à Irmandade por causa das coletas. Aí então, como que a carta chegou até a mão dos anciãos do Brás? É porque eu tenho uma conhecida, uma irmã de igreja, muito amiga, que ela fez comum com a gente em Goiânia, no Recanto do Bosque. E a irmã dela adoeceu em São Paulo, Campinas, e ela morou lá em Campinas 7 anos cuidando da irmã doente. Então ela conheceu um irmão lá que chama Alarico, fez amizade com esse irmão e tudo. E nessa época que aconteceu a nossa situação aqui, ela já tinha voltado de lá. E ela falou: irmã Dileuza, você escreve uma carta, manda para os anciãos do Brás, conta o desprezo, conta tudo que você está sofrendo. Aí eu fui fazer a carta, ela falou: eu vou mandar uma carta dela, para o irmão Alarico em Campinas. Aí a sua vai junto com a minha. Então vai cair na mão do irmão Alarico e eu vou pedir para ele entregar pessoalmente lá no Brás. Primeiro ele vai ler, vai conhecer, vai saber o que está acontecendo. E então ele leva pessoalmente para o Brás. E assim nós fizemos. Ela fez a carta dela e eu fiz a minha. E ela que mandou para o irmão Alarico e de lá foi, entendeu? Mais uma parte que eu quero te dizer que também não está na carta. Porque os anciãos nos chamou lá, só eu e o pai, na reunião. Aí depois eu falei para ela, nós fomos na reunião, os anciãos nos chamaram. Aí ela falou: mas por que só chamou a senhora e meu pai? Eu sou o objeto da reunião e não me chamam? Aí reclamei lá com alguém e eles chamaram todos, né? Eu, o esposo e o pai dela e ela, nós fomos. Chegamos lá do mesmo jeito, a mesa cheia de homens e tal, o ancião presidente na frente minha, assim. E eu e meu esposo e ela. Quando ela começou a falar alguma coisa, nós assinamos lá uma ata. Naquela ata, quem assinou não foi ela. Se o irmão ver a letra que saiu, foi Jesus, amado. Aí tá, seguiu a reunião. Os irmãos, assim, sépticos, né, que fala, incrédulos. Focou muito que era depressão, que não era espírito, que não sei o que e tal e tal. Daquele jeito deles. E certo é que ela apontou o dedo na cara do ancião que estava presidindo e falou: você não acredita? O problema é seu. E eu e o pai, nós sabíamos que aquela voz lá não foi ela que disse. Aí tá, enfezou e saiu para fora. Agitada demais, saiu. O irmão André desceu acompanhando ela. Os outros ficaram lá em cima com a gente. E continuou com a reunião. No final, quando já estava encerrando a reunião, finalmente, nós já tínhamos até orado para finalizar a reunião, a gente estava tudo em pé. Eu levantei a mão e falei: eu preciso fazer um único questionamento aqui para os irmãos. E eles voltaram a atenção para mim, porque lá eles, na reunião, conversavam mais só com meu esposo, fingia que eu não estava lá. Os olhares eram só para o meu esposo, só perguntava para ele, tudo era para ele. Levantei o dedo e falei: eu quero fazer um único questionamento aqui. Por que quando tem um irmão doente na UTI, sai pedindo oração para todo mundo, em todas as igrejas, aqui e ali, ora para o irmão fulano, ora para a irmã fulana, que está assim, está assado, está ruim, está desenganado. Por que no caso dela não fizeram a mesma coisa? Não pediu toda essa região de Goiânia para orar, para consagrar, para jejuar e ver Deus fazer uma obra na vida dela? Por que não fizeram do mesmo jeito? O ancião presidente do outro lado da ponta da mesa, eu e meu esposo do lado de cá, uns nos arredores e ele na outra ponta, frente a frente com a gente. Sabe que resposta que ele nos deu, irmão Josafá? Ele respondeu assim: a luz, irmã, a luz, irmã, a luz. Naquele instante eu senti que eu fiquei alta do chão, parece que eu, quase que levitei quando eu ouvi aquela fala. Todos os olhares olharam para mim. Aí eu só falei a paz de Deus, virei as costas e saí fora. Porque, irmãos, eles não têm a luz de Deus. São irmãos totalmente carnais. Eu descobri a carnalidade desses irmãos no começo dessa situação. E comprovou que eles são totalmente carnais nessas reuniões. Deus não está naquilo. Eles agem
por si próprio, sem pedir a luz de Deus, sem pedir a guia de Deus, fazem por si mesmos. Sabe, irmão, essa parte que eu vou falar não está na carta, mas eu vou te passar. Durante o ano de 2016, nós fomos congregar muitos cultos no Recanto do Bosque, que era a nossa comum, em Goiânia, e aconteceu dele de não se manifestar. Não levantou, não jogou sapato, não tirou véu, não nada. Manifestou de uma forma diferente. Eu sempre sentava no primeiro banco, desde eles pequenininho, no primeiro banco à frente do órgão ali, e crescemos com esse ritmo. A gente sentada ali no primeiro banco, ela do meu lado, a outra irmã do meu lado também. Então teve momentos assim já bem próximo da palavra, ali terminando o testemunho, acontecia de pegar a Bíblia. Imagina o irmão, imagina aquela maquininha que conta dinheiro lá no banco. De uma vez, fazia isso com as páginas da Bíblia. Os dedos compridos, movimentava estranhamente aqueles dedos e fazia dessa forma com a Bíblia. Parava em determinado verso, apontava o dedo e falava para eu ler. Irmão, eu não conseguia concentrar, não conseguia focar. Se o irmão me perguntar o que eu sentia, como eu estava, eu não sabia dizer. Tinha hora que eu lia, outra hora eu pedia para ela mesma ler, fala, lê para mim, o que tá dizendo nesse verso? E certo é que isso aconteceu muitas vezes. E a Litiele sempre trazia dentro da bolsa dela um bloquinho de anotações, que elas anotavam as reuniões de mocidade, que anunciava, ensaios regionais, que elas participavam muito, né? Então ela tinha um bloquinho de anotação. E ela anotou naquele bloquinho tudinho e eu não sabia. Não sabia que ela estava anotando aquilo, não vi ela anotando, não prestei atenção. Certo é que passou o tempo, quando acalmou a situação, lá para final de 2017 mais ou menos, aproximando 2018, nós contando a história, lembrei, falei, gente do céu, e agora, Tatiele? E os versos da Bíblia que me foi mostrado tantas vezes na igreja, pior que agora eu não sei nenhum. Aí ela falou, pois é, a senhora não prestava atenção, não focava. Anotei tudinho no bloquinho de notas da Litiele. Aí depois lá veio a Litiele com aquele bloquinho e me deu para eu olhar. Eu peguei eles tudinho, anotei, peguei na sequência, do jeitinho que estava no bloquinho dela, eu transferi uma folha de papel e colei na página da Bíblia, na página inicial da Bíblia ali, que foi levada do púlpito lá para casa, eu colei tudo que está anotado lá. E teve duas passagens que foi me mostrado já em 2017, não foi lá na igreja não, eu estava lá em casa. Folheou a Bíblia daquele jeito e me mostrou. Eu também anotei. Aí vou estar mandando para o irmão a foto dessas anotações, para o irmão dar uma lida. Você vê que interessante esses versos que foi mostrado.